um dos assuntos que a gente mais fala aqui no canal é a questão da imigração de forma legal para os Estados Unidos. E o assunto mais falado dos últimos dias na mídia brasileira e também na mídia internacional é a questão da deportação daqueles que ou entraram nos Estados Unidos pela fronteira e de forma ilegal, ou aqueles que até entraram aqui com vistos de turista ou algum tipo de visto que depois o prazo se expirou e essa pessoa permaneceu aqui, ela está fora de status, o que também não atende os requisitos legais dos Estados Unidos. Então, isso está gerando um debate enorme. Agora, a gente não pode esquecer também que tem muita narrativa e tem muita política envolvendo isso aí. A nossa principal questão aqui, que a gente fala, é o quê? É você se preparar, né, de maneira organizada para você poder vir para os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, que é a nação mais poderosa do mundo, que tem uma série de oportunidades que, inclusive, existe um momento agora, e o próprio presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele está falando isso. Estamos entrando na era de ouro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está buscando a reindustrialização do país. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, mas eu queria primeiro deixar claro para vocês que presidentes da República aqui dos Estados Unidos que são ligados ao Partido Democrata, que é o partido que a mídia tradicional, no caso, para quem está no Brasil, que é a Folha de São Paulo, que é a Globo, que é o Estadão, esses jornalistas, eles gostam mais dos partidos de esquerda. E os democratas, que é o partido do Joe Biden, o partido da Hillary Clinton, do Barack Obama, esse pessoal deportou mais do que o Trump, tá? Eu cheguei até a fazer um vídeo lá no meu Instagram sobre isso. O Obama deportou praticamente 3 milhões de pessoas, ou seja, foi muito mais gente do que o Trump. Em nenhum momento a mídia fez esse estardalhaço todo. A questão de algemas e tudo mais, isso é a legislação americana. É claro que uma pessoa que às vezes entrou aqui de forma ilegal, mas não cometeu nenhum crime, essa pessoa está de algemas, não é o que ela esperava quando ela planejou isso para a vida dela. E eu sei que algumas pessoas até se colocam no lugar dela. Ah, mas eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas essa é a legislação americana. E a gente precisa respeitar o país deles, respeitar a casa deles. Tá? Agora, muitos desses deportados aí que foram para o Brasil, que foram enviados para a Colômbia, estão deportados para vários países. São pessoas que cometeram muitos crimes. Tem um agora que foi nesse primeiro voo para Minas Gerais, que ele tinha 29 milhões em fraudes aqui nos Estados Unidos. Outro tinha 5 milhões em fraude. Então, esse tipo de gente, o Donald Trump, ele não quer nos Estados Unidos. Ele está errado? Não, ele está certíssimo. A pessoa imigra, ela vai para um país, ela não vai para trabalhar, ela não vai para somar, então pega esse problema e manda esse problema para o país de origem. É um direito dele e eu sinceramente concordo totalmente com ele nessa retirada desse imigrante. O que isso corrobora, e a opinião política, embora eu sempre gostei muito de falar de política, a opinião política não importa nesse momento. O que importa nesse momento? Você quer vir para os Estados Unidos, você precisa vir da forma legal. Não vem através de coiotes, que são essas pessoas que elas pegam um grupo de pessoas no México, a pessoa vai até o México, é muito mais fácil entrar no México, e você paga, as pessoas cobram 20, 30 mil reais por pessoa. Tem famílias que gastam mais de 100 mil reais. E aí essas pessoas atravessam a fronteira sul dos Estados Unidos, elas invadem os Estados Unidos de maneira ilegal. Eu sei que tem pessoas que nem todas as pessoas que fazem são pessoas ruins, mas são pessoas que não têm um conjunto de informações suficiente para saber o que é certo e o que é errado, cometem essa falha e depois acabam chegando nos Estados Unidos e enfrentando uma série de problemas. E se pessoas já enfrentaram esses problemas no passado, agora vão enfrentar mais problemas. Então o primeiro ponto é: não venha para os Estados Unidos pelo México, não cruze a fronteira, não dê dinheiro para coiote, não faça isso. Como é que você pode planejar para você vir para os Estados Unidos? Procure um advogado de imigração. Estude um pouco sobre os vistos, para você olhar
E até para quando você for numa reunião com um advogado de imigração, você saber um pouco e poder conversar com ele e falar, peraí, estudante é bom para mim? Eu quero um visto de emprego, pode ser o EB1, pode ser o EB2, pode ser o EB3. O que são esses vistos que o Trump falou? H1B, o que é isso? O que é o O1? O que são esses vistos? Quais são esses vistos que as pessoas falam que quem tem cidadania italiana, cidadania portuguesa pode utilizar e quem está no Brasil não pode utilizar? E aí tem pessoas que têm a cidadania italiana, que têm a cidadania portuguesa, e aí essas pessoas se valem desse visto. Então, você precisa entender um pouquinho, não precisa saber tudo, mas você precisa entender um pouco até para você poder conversar com o advogado. Então, quem tiver interesse nesse assunto, eu vou deixar o meu telefone aqui no final, que nem eu deixo no final de todos os vídeos, meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo, para a gente marcar uma reunião com o escritório que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Sou advogado no Brasil há 21 anos e aqui nos Estados Unidos eu já fiz cursos nessa área, mas eu não sou advogado nos Estados Unidos, mas eu vou marcar reunião com o escritório de advocacia nos Estados Unidos, obviamente, que essa reunião vai ser em português, então você não precisa falar inglês, só que a gente vai poder tratar desses assuntos. Mas entenda o seguinte, gente, a gente precisa fazer um paralelo, eu queria deixar isso bem claro para vocês. O Brasil é o país do futuro que nunca chega no futuro, né? A gente teve aquela época de Lava Jato, um montão de corruptos presos, depois veio a eleição do Bolsonaro, e aí o pessoal achou que aquele pessoal que tinha roubado o Brasil ia sair da política, nunca mais ia voltar. Todos nós tínhamos essa esperança, né? Mas infelizmente isso não aconteceu da maneira como a gente esperava. E o Brasil, ele nos últimos 2 anos, ele está dando 10 passos para trás. Está dando 10 passos para trás. Muitas vezes você vai ver na mídia assim, o Brasil faz parte do bloco dos BRICS. Até a Dilma Rousseff, ela é presidente do banco dos BRICS. O que é BRICS, né? É o B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. E agora, quem está nesse bloco também é a África do Sul, o Irã. Então, o Brasil está fazendo parte de um bloco que eles dizem bloco comercial, mas parece que é o bloco das ditaduras, que também é chamado por alguns comentaristas de eixo do mal. E o Brasil faz parte desse bloco, que esse bloco não traz benefício nenhum para o Brasil, só alinhamento com o mal. Quando a gente vê o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, indo em uma cerimônia no Irã, que tinham diversos líderes de grupos terroristas sentados ao lado dele, até pessoas que já até morreram. E ele estava lá, o vice-presidente do Brasil, sentado com terroristas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, a gente tem um país, o Brasil, que é um país que a gente ama muito. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida, tá, gente? Eu não estou no Brasil, eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Eu já não vou no Brasil há 1 ano e 4 meses. Eu não piso no Brasil, mas eu amo o Brasil. Agora, a gente tem um lugar que são praias lindas, montanhas, agronegócio, tudo. O Brasil podia explodir, mas a riqueza de uma nação, ela não é medida pela riqueza dos recursos naturais, mas sim pelo que as pessoas produzem. E esse é o ponto aqui nos Estados Unidos que é diferente, porque aqui se trabalha muito, gente. Se trabalha demais. Então, você tem um modelo de nação que as pessoas trabalham mais, as pessoas são muito sérias. É difícil, claro que acontece, mas é difícil alguém querer te enganar. É difícil alguém querer te prejudicar. Aconteceu comigo já, tá? Aconteceu comigo. Mas o normal não, o normal são pessoas serem muito sérias, muito transparentes, extremamente trabalhadoras. Então, você tem todo um modelo, e agora com o governo do Trump, você tem uma série de empresários envolvidos com ele, pessoas que querem o quê? Reduzir os impostos. Eles querem reduzir os impostos para todo mundo, para o pobre, para a classe média, para o rico, para todo mundo. Eles querem desburocratizar, eles querem gerar eficiência, tanto que o Trump pegou o Elon Musk, que é o cara, não é só o homem mais rico do mundo, mas é o cara da tecnologia, né? O cara que faz o foguete da ré. E o cara que faz o foguete da ré botou esse cara para conseguir eficiência no Estado. Você imagina, é claro que o cara que faz o foguete da ré, será que ele não vai conseguir? É claro que vão ter avanços. E os Estados Unidos passou por um processo de desindustrialização, ou seja, indústrias saíram dos Estados Unidos, umas foram para o México, outras foram para o Canadá,
outras foram para a China, outras foram para a Indonésia. Houve um processo de desindustrialização dos Estados Unidos para eles tentarem baratear os produtos, isso há décadas. Só que os Estados Unidos acabou perdendo com isso. E qual é o movimento do Trump agora? O que ele quer fazer? Ele quer trazer essas indústrias de novo para os Estados Unidos. Tanto que o primeiro governo dele chamou o que? De American First. E ele estava indo muito bem, a economia estava se desenvolvendo no governo dele. A inflação estava baixa, a gasolina estava baixa, a comida estava baixa, o valor estava baixo. Só que aí veio a questão da pandemia e prejudicou demais o governo dele. Assim como aconteceu também isso com o governo do Bolsonaro. E aí ele perdeu a oportunidade, né? E aí teve todo um problema eleitoral e tudo mais. E ele não conseguiu botar em prática tudo que queria botar. Só que dessa vez, o que aconteceu de vantagem? Qual é a vantagem que aconteceu? Tá um pouco de barulho que eu estou aqui no aeroporto. O que aconteceu dessa vez? Ele teve apoio de grandes empresários, as redes sociais, os donos das grandes plataformas apoiaram ele, o Mark Zuckerberg da Meta, que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter que o Elon Musk comprou. E na posse dele tinham vários empresários, como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que é o segundo homem mais rico do mundo. Tava o CEO do YouTube, que é YouTube Google. Foi o Larry Ellison, que é o cara da Oracle, né? Um cara de tecnologia também, um bilionário. E vários grandes empresários que estavam lá apoiando ele. Ou seja, ele ganhou. Teve uma eleição, uma votação avassaladora. Ele ganhou no Senado. Ele ganhou no Congresso. Ele tem todos esses grandes empresários do lado dele. Ele tem uma massa de pessoas, que é esse movimento MAGA, né? Que é American Great Again, lhe apoiando. Então, ele tem tudo para fazer um bom governo. E aí, eu falo para vocês, enquanto os Estados Unidos caminham para um lado e outros países se alinham aos Estados Unidos, como é o caso da Itália, como é o caso de Israel, da Hungria, da Argentina, com Milei, o Brasil vai para o outro lado, vai se aliar com o Irã. Você fala assim, pô, aí eu penso aqui para vocês, sabe, gente? O Brasil merece você? Essa que é a questão. Eu gosto muito do Brasil, mas o Brasil merece que você fique trabalhando para ficar sendo feito isso agora, o maior imposto do mundo, IVA, 28%? O Brasil merece isso? Ou será que você pode se dar uma chance de você ir morar num outro país? Que não seja para sempre, mas para você ter uma experiência. Pô, Alexandre, eu quero fazer uma experiência, vamos combinar, vamos marcar uma reunião, uma consultoria? A gente marca uma reunião, também vou deixar o meu telefone aqui para vocês para isso. Será que eu posso ficar nos Estados Unidos quanto tempo com o visto de estudante? Como é que eu faço para ter o green card? Ou será que eu vou como turista e fico 60 dias para ver como é que é, volto para o Brasil e me organizo? É uma possibilidade. Pô, eu preciso dar uma organizada no meu currículo. Sim. Esse visto, por exemplo, o EB2NW, é bom pessoas que têm 5 anos de bacharelado ou que têm 10 anos numa área de atuação. Tem que ter destaque, é claro. Agora, é óbvio que eu sei que tem pessoas que têm destaque, mas que não têm, às vezes, os documentos que comprovam esse destaque que elas tiveram. Então tem uma série de coisas que a gente precisa, às vezes, conversar e que todo mundo entenda que, assim, poxa, os Estados Unidos é um país incrível, mas entra pela porta da frente, sai pela porta da frente, depois entra pela porta da frente. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, foi a minha 10ª entrada. Eu tenho amigos meus que vieram 40 vezes já, tá? Eu entrei aqui 10, é a 10ª. Tem amigos meus que nem eu falei pra você, entraram mais de 40 vezes. Entra pela porta da frente, sai pela porta da frente e você volta quando você quiser. Não inventa a fronteira, você vai entrar aqui uma vez só. Se você fizer isso, você vai entrar aqui uma vez só. E eu sei que tem pessoas que gastam mais de 100 mil reais para entrar com coiote, que é um dinheiro jogado no lixo. Faz um planejamento, se organiza e você pode, de fato, viver essa experiência, nem que seja uma experiência para você aprender muitas coisas e de repente você até levar isso aí para a sua cidade no Brasil, para você aprender coisas sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre transparência,
sobre uma menor burocracia, você até levar isso para o Brasil. Então, assim, isso é uma coisa que eu espero muito, tá, gente? E essa deportação está mostrando que isso que a gente tem falado da imigração legal para os Estados Unidos é o melhor caminho. Não é barato, não é simples, dá trabalho, mas é a melhor coisa que você tem a fazer. Não existe um outro caminho, tá, gente? Não existe um outro caminho. Então, eu espero transmitir isso para vocês, tá? Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Tudo que vocês precisarem. Vocês podem entrar em contato comigo. Mais de 10 pessoas novas por dia me chamam no WhatsApp. Isso que eu estou começando esse trabalho agora. Eu sei que esse trabalho pode ir muito além, porque eu já fiz esse trabalho no Instagram, por exemplo. Eu sei que esse trabalho pode ir muito além. Mas o meu maior interesse é a gente conectar pessoas. Inclusive a questão do empreendedorismo aqui é muito legal. Aqui em Orlando, toda noite tem reunião de networking. É muito legal isso. Teve uma ontem com o Paulo Vieira, que é o cara da Febracis, é o melhor coach do Brasil, que é um cara muito, muito inteligente. No sábado, eu tive aqui num congresso de homens cristãos, na primeira igreja batista aqui, e foi um evento de homens, cristãos, evangélicos. Estava lá o Vitor Belfort, tinham 2 jogadores, né, de ex-jogadores da seleção brasileira, contando como eles se converteram, como foi a imigração deles para os Estados Unidos. Então, assim, a comunidade brasileira está se fortalecendo muito aqui. E sobretudo aqui na Flórida, esse estado está crescendo muito. É um estado extremamente rico. É um estado que Orlando, então, é uma cidade que não para de crescer. Tem muito investimento vindo para cá. Tem muita gente com valor aqui. Tem muito cristão, tem muito evangélico, tem católico, tem judeu, tem pessoas com valores aqui. Tem a comunidade judaica também muito forte. Então, assim, existe você conhece pessoas boas, você aprende muito com essas pessoas, e é óbvio que isso te leva para um outro nível. E eu não estou falando só a nível de dinheiro. Dinheiro é fenomenal, eu gosto muito, mas não é só dinheiro. É você como líder, é você como marido, você como homem. As crianças aprendem muitas coisas interessantes e é isso. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar. E você não está longe do Brasil. Aqui você pega um voo em 8 horas, você está no Rio, está em São Paulo, está em Brasília, enfim. Você entrou num voo aqui, 8 horas você está no Brasil. Então você está muito perto agora, para quem entrou pela porta da frente. Tá, gente? Então, vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês. Mais 407-953-2016. Mais 407-953-2016. Se inscrevam no canal, falta pouco aí pra gente bater 2.000 inscritos. Eu quero até o final do ano a gente chegar a 20.000 inscritos nesse canal. Tenho certeza que a gente vai chegar, porque eu não vou ficar falando de política para não derrubarem mais o meu canal. Então política vai ser pouco aqui, tá, gente? Vamos falar de vida na América, vamos falar de família, de negócios, vamos falar de Cristo, vamos falar de coisas que enobrecem a nossa alma, tá? Vamos falar um pouquinho menos de política, mas no Instagram eu tô falando de política. Quem quiser me seguir, vai lá no Instagram, lá eu falo mais de política, tá bom? Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil. Fiquem com Deus, me chamem aí no WhatsApp.